Que é o nosso caso aqui. Sim. Muitas vezes a gente põe por necessidade ou para vender. E obrigado a ser uma solução. Sim, ou para resolver. Thales Magno no Vasco. Thales Magno. Paulinho. Thales Magno no Vasco. Paulinho até para as duas coisas, resolver e ser vendido, né? Isso não diz sobre esses meninos, isso diz sobre o nosso nível. Exato, Se perfeito. você só coloca esses caras quando são fenômenos. Tive Paulo Maldini, que estreou com 16 anos, jogou 20 anos. Né? Boa, mãe. 16 anos para ser um defensor na Itália, o cara precisa ser muito bom. É exatamente o que era. Perfeito. O que foi, na verdade, né? A confirmar a venda do René, a gente apurou que ela está totalmente encaminhada, ela ainda não é oficial, não foi anunciada pelos clubes. A confirmar, o Flamengo vai completar uma galeria de jovens negociados, bem negociados para a Europa, que já vem de uns anos para cá. O Samir foi vendido para a Udinese por 16 milhões de reais, um valor até baixo, se a gente pensar que hoje ele é um atleta convocado para a seleção brasileira. Mas o Jorge, em 2017, já foi negociado por 28 milhões para o Mônaco. Ele tinha 20 anos na época. O Flamengo recebeu 20 milhões dos 28 porque tinha 70% dos direitos do Jorge. O Vinícius Júnior já sai por um valor bem maior. Ele tinha 16 anos na época que foi negociado e foi para o Real Madrid quando completou 18 anos. Aí teve o Viseu, vendido para a Udinese em fevereiro de 2018. O Flamengo era dono de 60% do Viseu. Quando negociou, recebeu 12 milhões. O Paquetá, que foi, na minha opinião, muito bem vendido, por 150 milhões. O Flamengo recebeu 100 milhões porque tinha 70% do meia, dos direitos do meia. Ele tinha 21 anos na época. No ano passado, o Léo Duarte foi vendido por 44 milhões. O Flamengo recebeu 30 milhões, tinha 70% dos direitos do zagueiro. Todos fatiados, né? E o Jean Lucas foi vendido para o Lyon. O Flamengo recebeu 27 milhões, ele tinha 80% dos direitos do meia, que foi negociado por 34. Como acontece agora com o Renier, né? O Flamengo tem 80% também do Renier, mas levando-se em conta o valor divulgado, o Flamengo estabeleceu como essa meta aí para venda em jogadores neste ano de 2020, 80 milhões, mesmo descontada a parte que não lhe cabe no Renier, já sobram 30 milhões. Então, assim, para o Flamengo, ele consegue superar em muito a sua meta com venda de jogadores, a meta estipulada no orçamento deste ano, com apenas um atleta, que é o Renier. E, de fato, é muito difícil segurar. Se colocando no lugar do dirigente, mesmo para um clube estruturado financeiramente como o Flamengo, como é que você vai recusar uma proposta dessa? Sem poder cravar se, de fato, aquele jogador vai ou não vingar, embora o Renier dê todos os indícios de que vai se tornar um grande jogador. Pode ser um monte de Mil coisa. coisas podem acontecer. Claro. Será que o Real Madrid, por exemplo, conseguiria hoje vender o Vinícius Júnior pelos mesmos 45 milhões de euros que pagou ao Flamengo? Não, boa pergunta. Eu acho que para segurar, só se você tiver um plano, como o Santos tinha com o Neymar, que envolva marketing, envolva time, torcida. Que foi, para dizer a verdade, espetacular. Né? Foi. Foi bom para o Santos, ótimo para o Neymar. Porque o Neymar amadureceu muito naquele período. Ele já saiu daqui, já não, como diz o Bruno Henrique, num outro patamar. Sim. Dessa lista aí, 2 já voltaram, né? Jorge e Viseu. Inclusive, tem voltado muitos jogadores. Verdade. Próprio Gerson, Gabriel, Arana, que não voltou, mas não consegue se firmar, né? Já mudou de time algumas vezes. Tem voltado muito. O Lucas Silva, que agora está no Grêmio, que foi negociado com uma promessa espetacular e não vingou. E, aliás, para o Real Madrid, né? Também foi outro. Depois para o Real Madrid, verdade. Foi para o Real Madrid, do Cruzeiro para o Real Madrid. Para o Real Madrid. Tem Teve voltado o próprio muito. Casemiro. Quando Pedro Rocha acabou de voltar. Não, o próprio Casemiro, quando foi, teve que ser emprestado para depois voltar. Né? Foi para o Benfica, não foi? Porto. O Porto. Foi pro Porto, Porto, Real aí ele já Madrid. voltou. Já voltou no nível melhor e hoje é titular absoluto. Né? Olha, e só esses jogadores que nós mostramos, somados, dá 297 milhões de reais que o Flamengo... As partes do Flamengo. Casa, né? Só as partes do também. Flamengo. Só as partes do Flamengo. O Flamengo colocou no bolso, na sua conta, 300 milhões de reais. O mais importante disso aí, André, que eu vejo é o seguinte, é que hoje, como existe uma estrutura financeira, né, uma base muito grande, quer dizer, você não corre o perigo desse dinheiro escorrer pelo ralo, como acontecia antigamente. Porque a geração 90 de
Júnior Baiano, Marcelinho, Marquinhos, Zinho, Djalminha, Paulo Nunes. Eles foram vendidos por preços irrisórios para tapar buracos. Exatamente. Pode procurar que você vai ver. Exatamente. Leonardo pegou ainda, foi vendido. Perdeu uma geração e não ganhou caras, dinheiro, né? não, eles estão sendo vendidos. Guarani comprou o Djalminha. Marcelinho foi quase de graça para o Corinthians. Paulo Nunes saiu quase como um refúgio para o Grêmio. Leonardozinho, que são um pouquinho anterior, entendeu? Foram vendidos por preço porque era o clube. Hoje o clube ele se dá o luxo de poder vender bem e reinvestir dentro do próprio clube, né? Para que possa essa máquina de criar jogadores, ela não pare, né? Porque é o mais importante, né? Porque se você for olhar lá, vocês estavam falando aqui, o André Bahia, eu me lembro, em 2004, foi vendido para o Feyenoord também. Impossível você... E não foi nem o número, foi um negócio de 8 milhões de dólares na época, que era a moeda corrente, né? Para fazer negociações. O André Bahia, que era um jogador promissor, né? Também já tinha 22 anos naquela época. Pega Fluminense e Vasco, por exemplo, que vive uma realidade muito diferente do Flamengo, crise financeira, com dívidas, atraso no pagamento de salários, os jogadores que eles venderam e pelos valores que eles venderam. Então, de fato, a saúde financeira faz com que o Flamengo negocie os seus jogadores Melhor. Muito melhor, ganha muito mais dinheiro e não tem essa pressa. O Vasco, por exemplo, foi muito criticado. Quando vendeu o Paulinho, parte da torcida protestou, mas por esse preço tá barato. Mas tem pressa para vender. O Fluminense com o Wendel e outros jogadores, a mesmíssima coisa. Tinha pressa de vender porque estava ali no aperto financeiro, terceiro mês de salário atrasado, batendo o jogador, entrando na justiça, e aí você se desfaz daquele atleta por um valor muito inferior ao que deveria cobrar. João Pedro agora, pro Exato, Watford. no Watford. A gente vai mostrar mais trechos da mesa redonda com o Jorge Jesus em Portugal. Ele falou sobre comandar a seleção brasileira e sobre críticas que ele recebeu aqui no Brasil. Pode rodar. Agora, a seleção do Brasil, eu penso que não sou eu. É muito difícil um treinador estrangeiro treinar na seleção do Brasil. Eles não deixam. Nunca. Eu achei que só poderia responder a isso com trabalho. Foi o que eu fiz. Não. O Renato também nunca saiu do Brasil, nunca ganhou nenhum campeonato brasileiro. Mas pronto, mas o Renato é um treinador querido no Brasil, não é? Antes de eu lá chegar era o número 1. Nós somos formados na Europa, que o título mais importante é o campeonato onde tu estás, não é? E eu queria muito ser campeão do Brasil, mas eles sempre, não é? Eu às vezes punha aquela equipa sempre a jogar, não mudava, e na quarta-feira jogava a Libertadores, eles ficavam loucos, não é? Eu não punha a equipa a descansar, porque os outros estavam habituados, chegavam lá, tiravam 11 e punham outros 11 a jogar. Eu jogava estes na quarta e na quarta-feira jogavam os mesmos. Não eram os mesmos, eu mudava 2 ou 3. Mas eles, loucos de eu fazer aquilo, mas como eu ganhava, o Flamengo ganhava, eles foram acostumando. E hoje uma das grandes discussões do Brasil é essa. Como é que nós chegámos ao Brasil Campeonato e ganhámos tudo sem meter 11 e tirar 11, que é aquilo que eles faziam. Tá tranquilo, Miguel, seguro. Olha, amigos, Jesus está com tudo nessa entrevista aí, hein? Ele disse que os brasileiros não deixam um estrangeiro dirigir a seleção. Esse clamor é um clamor mais recente, quando começou... Clamor, não existe um clamor. Esse papo de estrangeiro dirigir a seleção brasileira, que eu me lembre, ele é pós ali 2010, depois da Copa da África, alguns falando em Guardiola, que seria um sonho, alguns jogadores brasileiros botando pilha no Guardiola, mas nunca houve assim um clamor para o Jorge Jesus assumir a seleção brasileira. Pode ser que esse clamor venha a existir um dia. Achei curioso só ele falar que os brasileiros não deixam, porque nunca houve um clamor por um estrangeiro unanimidade, assim, tem que ser esse também cara. Ele disse isso, né? Tudo bem que você, assim, houve uma resistência, a gente pode se lembrar de declarações de vários técnicos brasileiros, que você podia colocar, bom, há uma resistência aos estrangeiros no Brasil, até porque pedia a questão da contrapartida, do mercado internacional para os técnicos brasileiros, aí falando especificamente de Europa, não ser tão aberto quanto neste momento é o mercado brasileiro para eles, etc. e tal. Mas baseado em que ele dá essa declaração? Não há ainda nenhum elemento
que possa ser usado para confirmar o que disse aí o Jorge Jesus. E acho ótimo para o futebol brasileiro que ele tenha feito um trabalho excepcional, assim como o Sampaoli no Santos. Acho que é uma boa aposta, por exemplo, a vinda de outros técnicos estrangeiros. E eu vou usar o termo aposta. Eu não sei se o Dudamel, por exemplo, é uma boa contratação. O tempo dirá, mas é uma boa aposta, sim. Eu acho que são, inclusive, técnicos estrangeiros com características diferentes entre eles. Mesmo, por exemplo, o Sampaoli e o Jorge Jesus, os dois que jogam ofensivamente, não atuam da mesma forma. Tem diferenças nos seus estilos, embora ambos ofensivos. Acho isso saudável para o futebol brasileiro.